Nós estamos vivendo num novo período da Renascença. Você e eu somos seres desse novo momento de renascença do século XXI. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Esse vídeo aqui ele é uma continuação do último vídeo onde eu estava descrevendo sobre como você e eu mudamos 10 anos nos últimos 2 anos. Como a pandemia e o avanço tecnológico e o avanço das mídias transformou todos os nossos comportamentos num curto período de tempo e as nossas personalidades, nosso senso de identidade também foi moldado e foi abatido também nesse processo. E nesse último vídeo a gente também falou sobre como essa crescente da curva tecnológica e o volume de estímulos que a gente recebe vem contribuindo para as mazelas da sociedade, as mazelas das condições mentais das pessoas na sociedade, com aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de burnout, aumento de uso de medicamentos controlados para poder sobreviver, não apenas para se recuperar de alguma coisa, mas para poder lidar com o mundo. Tinha comentários de pessoas falando sobre a necessidade de tomar medicamentos ansiolíticos ou medicamentos calmantes e outros, né, opioides ou estimulantes, para conseguir trabalhar, para conseguir lidar com o volume de demandas que a vida moderna exige de você. Não apenas demandas do trabalho, mas equilibrar todos esses pratinhos. Relacionamento, trabalho, cuidar da casa, comprar comida, se alimentar direito, cuidar do corpo. Todos esses interesses, todas essas necessidades que nós temos para viver uma vida harmônica e feliz estão ficando um pouco desreguladas e gerando uma dificuldade de priorização. Então nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre essa dualidade, essa dicotomia entre o avanço tecnológico, o avanço de possibilidades, o avanço de mordomia, o avanço de confortos que nós temos cada vez mais e vai só aumentar, a tendência é só aumentar, e a necessidade de escolha. A maturidade, a responsabilidade humana da gente saber priorizar aquilo que é importante pra gente. Até alguns vídeos passados também fiz um vídeo falando sobre focar no básico. Nesse vídeo aqui eu não quero só falar para você sobre o que é o básico, que eu já falei, mas eu quero falar sobre essa capacidade interna de foco, priorização e de escolher, porque é isso que dita o rumo da sua vida. Olha, vamos começar assim, fazendo uma análise desse mundo atual que a gente vive, cheio de estímulos, cheio de oportunidades também, até para falar, por exemplo, sobre empreendedorismo, ganhar dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, nessa era da informação, existe infinitas possibilidades de aprendizado, de você poder se dedicar a alguma coisa nova que te gere liberdade financeira, que abra para você novas oportunidades de empreendimento, né, de colocar teu tempo a serviço de outras pessoas. Existem muitas possibilidades. A dificuldade não está em obter conhecimento, a dificuldade está de priorizar e escolher. Mas olhando para esse cenário, onde tudo é possível, eu acho que vale a pena a gente voltar lá atrás, na época de Buda, 2.500 anos atrás, ou até antes dele, né, porque esse conhecimento já era discorrido ali nos kleshas, são os 5 kleshas, as 5 causas do sofrimento descritas no hinduísmo, no yoga também, principalmente no Yoga Sutra de Patanjali. Mas partindo desse conhecimento, porque Buda foi educado dentro dessa cultura, Buda, quando retorna da sua imersão na floresta, na sua busca, no seu mergulho, nas suas meditações por 40 dias debaixo da árvore de Bodhi, para então voltar para a sociedade, ele traz em seu primeiro discurso as 4 nobres verdades. No seu processo iluminatório ele chega à compreensão de que existe sofrimento, de que o sofrimento tem uma causa, de que existe um caminho para fora do sofrimento e então ele discorre sobre esse caminho. Quando ele afirma que o sofrimento é uma verdade, é uma condição que a gente está exposto, ele está falando sobre angústias, desconfortos. A gente está exposto a isso, inevitavelmente. Mas existe uma causa para isso. E a causa é apego e aversão, que é Raga e Dvesha. Essa é uma informação que está mais detalhada lá nos Sutras de Patanjali, nos livros mais antigos também da tradição hindu, onde ele discorre sobre as 5 causas do sofrimento, os 5 kleshas. E essas 5 causas do sofrimento, que na verdade são uma maior e 4 derivadas, a primeira maior se chama avidya, que é a ignorância, a compreensão incorreta, uma má percepção sobre o mundo, sobre a realidade. A gente está aqui nesses vídeos todos discorrendo sobre isso. Não é à toa que no último vídeo eu te trouxe um panorama sobre o mundo, sobre a realidade, porque a gente precisa começar a aprender a gerar discernimento, a olhar as coisas com um pouco mais de questionamento sobre por que as coisas são como elas são. Isso é questionar o status quo, isso é questionar as nossas condições, e isso traz clareza para a gente perceber as coisas com cada vez mais degraus e profundidades de realidade, eliminando as nossas camadas, nossos filtros de ignorância. Então, a ignorância, a nossa falta de compreensão correta, gera um apego, uma identificação com o senso de identidade, que também gera apego, né, uma vontade de ser as coisas da maneira como você é, da maneira como você deseja, uma aversão às coisas como elas poderiam ser de outro jeito, aversão às suas sensações desagradáveis também, e também o medo da morte. Então, na tradição hindu, no yoga, vai falar que as 5 causas de sofrimento são a ignorância, o ego, o apego, a aversão e o medo da morte.
Buda depois vem e discorre focando um pouco mais em dois, que é apego e aversão. Por que eu estou fazendo esse paralelo, trazendo esse conhecimento de milhares de anos para a gente falar sobre a nossa compulsividade com a tecnologia, uma dificuldade de priorização? Porque da onde você acha que surge isso? A nossa dificuldade de priorizar, de escolher, tem total relação com os nossos apegos e as nossas repulsas. As nossas repulsas por não saber, por não conseguir obter conhecimento sobre tudo que você gostaria, ou sobre lidar com o desconforto do tédio, ou com o desconforto da repetição. Essa incapacidade de lidar com esses desconfortos todos que exigem uma maturidade emocional, de fato, né, você dizer não para as coisas, começar a cortar coisas, ceifar coisas da sua vida, é um desenvolvimento de maturidade e responsabilidade para com o seu tempo. Quanto mais você se torna responsável pelo seu tempo, e a gente vai se tornando cada vez mais responsável pelo nosso tempo, conforme a gente desenvolve amor próprio, conforme a gente reconhece os nossos potenciais, conforme a gente entende o que a gente é de fato capaz de fazer com o nosso tempo e quer se dedicar a isso, sabe? Não apenas para gerar um projeto e tocar em outras pessoas, mas também para você se dedicar àquilo que faz sentido para você, seus relacionamentos, sua família. Conforme você consegue limpar os filtros de ignorância, de má percepção sobre você e a sua relação com o mundo à sua volta, você vai desenvolvendo um grau de clareza e de maturidade que faz você fazer melhores escolhas. Escolhas que não levam em consideração as suas repulsas ou os seus apegos sensoriais, o seu desejo de prazer e de estímulo constante. Entende a profundidade da sabedoria desses seres há milhares de anos atrás, que é presente e aplicável até o mundo de hoje? Vamos dar mais uns exemplos aqui para você aprofundar um pouco mais na aplicabilidade desse conhecimento. Quantas vezes você iniciou um projeto e depois abandonou? Iniciou um hobby novo, um instrumento novo e depois não seguiu? Iniciou na academia e abandonou? Iniciou na dieta e abandonou? Por que você acredita que você teve esse tipo de atitude? A neurociência vai explicar isso através da regulação de receptores de dopamina, de serotonina e toda essa coisa. Maravilha. Isso é um efeito de uma causa. É o efeito, a consequência medível, mensurável, que a gente consegue metrificar a partir de algumas causas. Que causas são essas? Quais são os seus estímulos emocionais e psíquicos lá no fundo de você que fazem você enjoar de alguma coisa, enjoar de alguém, ter vontade de desistir das coisas? Fazem você não conseguir lidar com o platô, que é necessário, que é importante na nossa caminhada de desenvolvimento em qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida. Veja como é que acontece a nossa curva de aprendizado. A gente tem uma curva de aprendizado que é muito curiosa. Para tudo que você quiser se desenvolver na sua vida, em primeira instância, você olha para aquilo e você acha que aquilo ali é fácil. E aquilo ali é uma curva, chama-se curva da ignorância. A gente chega até o pico da ignorância, onde você ainda tem um otimismo por falta de informação. E aí, conforme você aprofunda, sei lá, no estudo do instrumento, né, ou na dieta, ou alguma coisa dessa natureza, conforme você se aprofunda nesse conhecimento, você vai vendo o quanto que você não sabe. E aí você gera um pessimismo pelo excesso de informação. E aí você cai lá no topo da curva da ignorância, lá no topo do pico da ignorância, você cai para um platô, onde você então vai começar as coisas do zero, como você estava antes. Você achou que você tinha evoluído muito, mas na verdade você vai começar do zero. E aqui você começa a caminhar. E o que te destaca de verdade para construir sucesso em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida não é sobre o quão rápido você consegue aprender. Isso ajuda, claro, mas é muito mais sobre persistência. Persistência. Eu tenho inúmeros amigos que, quando falam comigo sobre o canal no YouTube, falam assim: caramba, cara, pô, tu tá lá. Não, você consegue fazer, você construiu essa coisa toda porque você tá há 10 anos fazendo, né? Eu falei, esse ano vai fazer 10 anos que eu tenho esse canal aqui e toda semana teve vídeo novo. E nunca foi meu objetivo ter milhões de seguidores e tal. Na verdade, até deveria ter sido em algum momento, mas nunca foi. Mas foi um lugar de dividir. Seja dividir as viagens, como eu dividi ano passado, dividir o conhecimento que eu venho estudando, me aprofundando, ou dividir técnicas que possam ajudar vocês, assim como me ajudam. Então, essa persistência que me faz estar aqui ainda com esse projeto crescendo e gerando sucesso. Isso é o diferencial em qualquer coisa que você fizer. Você pode malhar pesado pra caramba durante um determinado tempo e depois fadigar, depois cansar. Ou então não conseguir lidar com esses momentos de platô, onde você caminha, se esforça e não consegue ver progresso. Isso acontece, gente, isso é uma matemática da vida. Isso acontece não apenas na hora que você está malhando e não vê mais músculo crescendo, isso acontece em vários outros lugares da sua vida também. O processo é o mesmo. E esse momento de persistir por alguma coisa, não desistir nem se acomodar diante de um projeto novo, de um hobby novo, é o momento
onde a gente separa joio do trigo, onde separa meninos de homens, separa adultos de crianças. É nesse momento de persistência e de continuidade que a gente vai, em algum momento, né, com o nosso afinco mesmo, dedicação, encontrando novas pílulas de conhecimento, novos atalhos, novas pessoas, novos mestres, novos instrumentos que nos ajudam então a caminhar para o próximo nível, a chegar no novo nível de evolução dessa habilidade ou desse desejo de conhecimento, o que quer que seja. Agora é importante você entender que apego causa sensações, aversão causa sensações também. Apego tem a ver com encantamento, com surpresa, com prazer. Todos esses elementos aqui, as mídias aprenderam a manipular os seus sentidos para provocar isso dentro de você. Né? Você que talvez fique aí, às vezes, madrugada dentro, né, vendo coisa, ou então não reserva o tempo que você gostaria de reservar para o seu estudo, fica consumindo informação na internet, ou então estuda ali um pouquinho daquilo ali, um pouquinho daquilo ali, não se especializa em nada, não se desenvolve profissionalmente como você poderia para alavancar a sua vida, não se dedica da maneira como você gostaria nas coisas que são importantes para você. Nessa falta de priorização é devido ao apego, devido a um desejo de estímulo, de prazer constante. Enquanto você não remediar isso aqui, isso se dá a partir de uma autocontemplação e uma consciência do que me gera esses apegos, né? Onde que isso aqui bate dentro de mim e como eu posso começar a perceber que isso aqui está mexendo com o meu inconsciente e começar a não reagir tanto a isso. A mesma coisa com o seu tédio, com aquilo que demanda tempo, esforço, dor, sabe? Dor de fato, sacrifício para ser conquistado. Não é gostoso, e não é gostoso mesmo. E tem uma razão para não ser gostoso. Tem uma razão para não ser gostoso. Porque é na dor, é nesse lugar de desprazer que existe um atrito, um abaste mesmo da sua consciência, do seu psicológico, daquilo que você acredita que você é capaz e que é o seu limite, que você não aguenta mais, que você vai lá e supera. E nesse lugar que você supera, aquilo que então parecia impossível se torna fácil, se torna possível. E você então está nesse processo de evolução. É inevitável chegar num lugar de evolução sem passar por isso aqui. Isso aqui é muito importante. E a gente precisa fazer as pazes com o desconforto do desprazer. A maneira mais simples que você pode desenvolver essa capacidade é tomar banho frio, gente. Toma banho frio todo dia pela manhã e começa a se permitir sentir o desconforto de estar no banho gelado. Não importa, vai ter gente que vai falar que não, porque você não mora na Europa e tal. Eu moro na Serra. É frio aqui também no inverno, tá chegando o inverno. Então, eu também passo por isso. Também faço, prática de breathwork nem sempre é gostoso. Tomar medicina da ayahuasca nem sempre é gostoso. Fazer outras práticas, banho gelado e outras coisas dessa natureza. Fazer yoga, separar 1 hora da sua vida para fazer práticas corporais. A maioria das vezes não é gostoso. Ir para academia malhar não é gostoso. Não é um prazer fazer. Mas eu entendo o que aquilo está fazendo comigo no nível que vai além do físico. No nível que vai além daquilo que eu consigo perceber e colocar em palavras. Existe um processo evolutivo acontecendo ali, um abaixo, uma lapidação da minha psique, da minha consciência dentro disso aqui. Para além da minha psique, né, da minha consciência dentro desse processo. E eu fazer as pazes com esse desconforto e colher os frutos que vêm na sequência deles, porque existem diversos frutos que você colhe até no mesmo dia. Se você fizer essas práticas todas que eu acabei de citar aqui, banho gelado, sentar em meditação, fazer yoga e tudo mais, você no mesmo dia vai colher benefícios. A sua mente vai estar num lugar mais sereno, com mais clareza, tudo isso. Então, existem benefícios, só que eles são um pouco mais sutis, um pouco mais invisíveis aos olhos do que o prazer instantâneo que algum estímulo superficial te dá. Uma comida que não é pra você comer, ficar deitado no celular, vendo filme, a série nova que lançou. Qual série? Quantas vezes... gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Sério isso. Aprenderam a monetizar a nossa atenção, a cultivar, a ceifar tempo de vida para gerar capital. A gente desenvolveu esse grau de tecnologia, esse é o momento do mundo que a gente está vivendo. Se você não dominar a sua atenção, vão dominar por você. É muito importante que você reflita sobre isso, porque a Netflix não vai parar de soltar séries encantadoras novas, assim como o cinema não vai parar, assim como a Apple TV não vai parar, assim como a Prime Video não vai parar, o Disney Plus não vai parar. Quando você vai parar para se dedicar àquilo que faz sentido para você? Porque se você não parar, vão continuar ceifando o tempo de vida seu. Você entende isso? Volta e meia, algum amigo, alguma pessoa vem falar comigo sobre uma série maravilhosa, incrível, que lançou recentemente, que eu tenho que assistir, ou então uma série que já está com 5 temporadas que eu tenho que assistir e tal, porque ela é incrível, porque ela passa um conhecimento específico, tem a mensagem com o diretor. Eu falei assim, cara, hashtag sem tempo, irmão. Não tem como. Não cabe na minha vida, não é prioridade isso. O tempo, as horas que eu vou me dedicar
a consumir mais um entretenimento que pode sim adicionar alguma coisa de bom a mim, mas o tempo que eu vou me dedicar a isso, eu me dedico a ler um livro que vai me adicionar 10 vezes mais e que vai gerar retorno para mim no longo prazo, para minha vida e para as pessoas que eu toco a vida também. A sua atenção é igual ao consumo do seu tempo e o consumo do seu tempo é igual ao consumo da sua vida. Nós estamos aqui por um período muito curto. Aprenda a aproveitar a jornada. O que você deseja fazer, o que você deseja realizar na sua vida de conquistas pessoais, de contribuição, de realização de sonhos, de oportunidade, de privilégio que a gente tem de poder estar aqui, vivendo na matéria e, sabe, conseguindo aprender pela tecnologia e refletir sobre a nossa conduta e sobre como a gente faz as coisas na nossa vida. O que é importante para você, que você gostaria de realizar? Se você não se dedicar a isso, vão continuar te alimentando de um fast food, ou às vezes até coisa mais deliciosa também, mas que não vai parar nunca. A forma de gerar estímulos novos que mexem com seus apegos e as suas aversões vão continuar só aumentando. E é importante você aprender a dominar isso. Essa é a importância da prática de meditação, das práticas de autoconhecimento, de distintas práticas no mundo moderno. Isso aqui não é para te gerar mais paz, para te gerar alívio do estresse. É para você aprender a dominar a sua mente, para você aprender a dominar a sua atenção. O desenvolvimento do seu foco é resultado de uma escolha voluntária, de uma escolha consciente de não se distrair pelos estímulos ao seu redor e de se manter atento a um único ponto. Nas práticas de meditação, na forma como meditação é ensinada, descrito dentro do yoga, onde existe o samyana, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana, concentração, Dhyana, estado meditativo e Samadhi, processo iluminatório, processo de compreensão e de absorção mesmo, de obtenção de conhecimento de dentro para fora, se dá a partir da construção de foco. Dharana é concentração, o primeiro estágio de meditação. Quando você se senta em meditação e começa a se concentrar num único ponto, você vai alargando o seu espaço de vazio, o espaço entre um pensamento e o outro. E daqui a pouco você se torna um com isso que você está observando, com as sensações do seu corpo, com o som à sua volta, com a sua visualização que você está fazendo, com a sua respiração. Não existe mais separação de senso de identidade, dor, desconforto e tudo aquilo, e tempo que eu tenho para fazer depois. E aquele momento, você começa a se tornar absorto em presença. E nessa absorção em presença, de fato um deleite com aquele momento ali, você então está num estado meditativo chamado Dhyana. Dhyana é o que Mihaly Csikszentmihalyi, acho que é assim que fala o nome dele, recentemente, né, fala sobre o flow, sobre o estado de flow, sobre o surfista que está lá na onda gigante, perdido de qualquer sensação de diferença entre ele e onda e prancha, tudo uma coisa só, ou pensando em qualquer outra coisa que não seja aquele exato momento. Não apenas o surfista de onda gigante vivendo uma vida radical, mas também um atleta de alta performance, ou o escritor dedicado, debruçado sobre uma obra, que está ali escrevendo uma coisa interessante. Todos nós atingimos esse estado de flow, de completa absorção e presença sobre aquilo que se faz manifesto diante de nós em diferentes circunstâncias. O objetivo de meditação é poder te dar o aparato necessário, te dar o ferramental necessário para você ser capaz de construir esse grau de entrega, de concentração sobre as coisas que você faz e direcionando, né, o seu tempo e sua atenção em absolutamente qualquer momento que fizer sentido para você. Isso é capaz de ser cultivado. E o interessante é que a consequência disso é conhecimento. Quando você se debruça a olhar profundamente para um único ponto, o que você vai encontrar é conhecimento. Parece que você está vendo a parede, mas você vai entrar em processos de clareza sobre como que a parede desenvolveu essa parede, qual a diferença entre você e parede, e 1 milhão de coisas podem vir na sua mente que vão te gerar clareza em outros aspectos da sua vida. Não tem nada a ver com a parede, é só um exercício. Você entende? Existe o segredo da vida, da existência, é absolutamente tudo à sua volta. O quanto você é capaz de observar. Deixa eu te contar uma história aqui que me lembrou agora de um professor de mestrado que eu tive, que ele é professor de física aplicada. Imagina a cena. Eu sou biólogo de formação. Na faculdade de biologia, no primeiro semestre, eu tive que estudar matemática. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô acreditando que, poxa, eu saí do colégio estudando matemática para vir para faculdade, ter que estudar matemática e tal. Aí passei no diabo da prova de matemática, fiz lá o primeiro semestre de matemática. Passou a faculdade inteira, 4 anos de faculdade. Quando eu passei no mestrado, eu tive que ter aula de física e química aplicada, eu fiquei desacreditado, não estava esperando por aquilo. Era um mestrado em engenharia sanitária e ambiental.
E, enfim, tive que fazer essa matéria. Esse professor era muito gênio. E ele muitas vezes provocava a gente dentro da sala de aula falando da nossa necessidade de aprender o básico. Ele reensinava pra gente equações que a gente aprendeu no colégio sobre temperatura, pressão e coisas básicas que a gente aprendeu no colégio, mas que a gente esquece na vida adulta. Mas ele reensinava fazendo uma aplicação em conceitos extremamente complexos sobre engenharia e cuidado de resíduos e coisas desse tipo. E ele falando assim: você quer chegar na profundeza? Você quer chegar na profundidade? Se aprofunda no básico. Se aprofunda no básico. É necessário se aprofundar cada vez mais. Quanto mais se aprofundar a nível atômico, você vai encontrar mais e mais e mais conhecimento. Isso era meu professor de Física Aplicada falando isso para uma turma de mestrado na faculdade lá do Rio de Janeiro, na UERJ. Muita sabedoria esse senhor tinha. Então vou te recomendar aqui algumas coisas, tá? Primeiro, prática de meditação diária. Reserva 10, 20 minutos no mínimo para você se sentar e simplesmente treinar esse mecanismo da sua mente de se concentrar em um único ponto. Esse único ponto pode ser a sensação do ar entrando e saindo das suas narinas. Quando você inspira, tem uma sensação aqui dentro. Quando você expira, tem uma sensação aqui dentro. Só faça isso. Sente-se em silêncio, coluna confortável, observa o ar passando pelas suas narinas, o ar saindo das suas narinas e fique assim, em silêncio completo. Não é para botar música guiada, nada. Só faça isso durante 20 minutos e cultive esse hábito no seu dia a dia, tá bom? Esse é um exercício. No futuro a gente fala sobre outros exercícios. Outra coisa, liste tudo aquilo que são suas áreas de interesse. Tudo aquilo que você deseja aprender sobre alguma habilidade nova, hobbies novos, profissões que você se interessa, enfim, tudo aquilo que você quer estudar mais, liste tudo isso e olhe para tudo isso e reflita sobre o que vai te trazer valor, vai te agregar de fato no longo prazo. Longo prazo, estou falando aí 10 anos, tá? Em 10 anos, o que você se vê fazendo? Faz essa engenharia reversa, então. Em 10 anos, o que você gostaria de estar fazendo? E se você gostaria de estar fazendo coisa X em 10 anos, o que você precisa estar fazendo em 5? O que você precisa estar fazendo em 2 anos? O que você precisa estar fazendo em 1 ano? Em 6 meses? Em 3 meses? E agora? Na sua semana? O que precisa existir na sua semana para que esse processo encadeado possa acontecer, possa te levar até esse lugar? Alinhe essas expectativas e aí você pode criar uma coisa também que eu vou chamar aqui, que eu vou te apresentar aqui, que é a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower é uma matriz, né, um eixo X e um eixo Y, onde tem uma correlação entre importância e urgência. Pense em tudo que você faz hoje na sua vida, como que o seu tempo é consumido. Lista isso também, lista junto com os seus hobbies e interesses de longo prazo que estão construindo a vida que você deseja e coloca isso nessa matriz que vai separar entre 4 quadrantes de urgência e importância. O que é urgente e importante, o que é urgente mas não é importante, o que não é urgente mas é importante, o que não é urgente e nem importante. Diante dessa autoanálise que você mesmo vai criar e você mesmo vai dar esse grau de relevância para as coisas, você só vai conseguir dar esse grau de relevância para tudo isso que você quer fazer na sua vida, na sua rotina, ou quer estudar e quer se dedicar, inclusive a quantidade de horas que você passa vendo séries e vendo coisa no Instagram e coisa do tipo, você vai conseguir elencar isso se você souber para onde você está indo. Para você saber para onde você está indo, você precisa sentar e refletir sobre o que você deseja construir na sua vida, o que você quer fazer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, que seja. Onde você gostaria de estar. Faça o processo contrário e você vai ganhar clareza sobre o que é importante e urgente para você nesse exato momento, para você possa caminhar nessa direção. E aquilo que não é nem urgente e nem importante tem que ser excluído. E eu sei que muitas coisas que você vai precisar excluir da sua vida te dão prazer, mas aí entra a autoconsciência de não se render aos seus prazeres. Aquilo que você tem curiosidade e você quer aprender, mas você não pode, te gera um sentimento de desconforto, uma aversão. E aí é onde entra uma vida adulta e madura que compreende que você só tem 24 horas no dia e você precisa fazer escolhas. Sinto muito, esse algoritmo que Deus criou, essa é a realidade que a gente vive. A gente não consegue dar conta de tudo, a gente não consegue aprender tudo, nem se você se esforçar muito. Você tem que assumir a sua condição humana e ignorante. Você não vai saber tudo, não tem como, tá? Então, fique confortável com essa ideia, digere ali um pouquinho dentro de você, experimenta esse exercício que eu compartilhei aqui e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos também, porque tem mais coisas pra gente explorar sobre por que o mundo caminhou para essa direção que está caminhando agora, por que a gente criou todo esse acervo tecnológico, como que a gente criou esses comportamentos condicionados e por que a gente é tão facilmente manipulável assim, sabe? Os nossos sentidos são facilmente manipuláveis assim. Quem que criou essa coisa toda?
e o que a gente pode fazer diante disso. Quero falar um pouco mais com vocês sobre isso, mas tem que deixar para um próximo vídeo, porque esse aqui já está longo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o convite aqui também para vocês assinarem a minha newsletter, onde eu estou compartilhando toda sexta-feira, todo final de semana, a hashtag FDS, que é hashtag Fluxo da Semana, onde eu dou ali dicas de música, dicas de vídeos, elementos que você possa se aprofundar nessas temáticas que eu estou trazendo aqui para vocês também. E talvez não, com certeza, dessa semana aqui, eu vou compartilhar com vocês por e-mail uma aula que eu já dei sobre os 5 kleshas, né? Sobre esses 5 elementos aqui do yoga, uma aula de mais ou menos 1h30, que vocês podem se aprofundar mais nesse conceito, tá? Então, vocês vão receber isso por e-mail na newsletter Fluxo da Semana dessa semana agora, e fica aí de estudo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem atentos também lá no meu Instagram, porque eu vou fazer uma imersão na Chapada dos Veadeiros em Corpus Christi, dia 30 de maio a 2 de junho, e talvez possa ser o interesse também de viver essa experiência imersiva comigo, com a minha equipe, lá na Chapada. Vai ser bem especial. Espero ver você lá, tá bom? Vamos nos falando. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.